Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns desta noite. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2025, uma quarta-feira, são 20 horas e 2 minutos e nós estamos transmitindo este nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Nós estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando do Livro dos Médiuns, o item de número, capítulo 6º, item de número 100, manifestações visuais. Neste capítulo, neste item de número 100, Kardec faz várias perguntas aos espíritos, e nós já estudamos até a pergunta de número 21, 21ª pergunta. Aliás, nós vamos iniciar na pergunta de número 21. Então, para vocês que vão estudar com o livro aberto, abram lá no capítulo 6º, manifestações visuais, segunda parte, questão, item de número 100, pergunta de número 21. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: a visão dos espíritos, a visão pelo médium, né? O médium vendo os espíritos, ocorre no estado normal ou somente durante o êxtase? O que ele chama de estado normal é o estado de vigília, acordado, não é? Ou somente durante o êxtase. O êxtase é um estado que algumas pessoas, uma experiência que algumas pessoas passam. Boa noite, Celso. Seja bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite aos companheiros todos. Alguns médiums são médiums estáticos, não é? Uma sensibilidade que a pessoa tem, uma mediunidade que a pessoa tem, que ela entra, ela convive com o mundo espiritual muito de perto e ela consegue declarar aquilo que ela está vendo através do corpo físico. Então, essa é a pergunta de Kardec. É preciso ser um médium estático para ter vidência, para ver os espíritos, ou isso pode ocorrer no nosso estado de vigília? Os espíritos respondem o seguinte: pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Essa resposta, essa primeira parte da resposta é muito importante para aquelas pessoas que não têm conhecimento. Porque se por acaso você estiver vendo pessoas que você desconhece, fatos que você desconhece, ocorrências que você desconhece, você não é louco não. E nem está com problema mental. Né? É perfeitamente normal. Nós todos somos espíritos, com a diferença de que nós temos corpo físico. E os desencarnados não. E eles podem, em uma necessidade, por alguma razão, com algum propósito, sempre com algum propósito e objetivo, mostrar-se para os encarnados. E se a pessoa tiver a mediunidade, a faculdade mediúnica de ver os espíritos, ela vai ver, ou fortuitamente, ou ocasionalmente, ou em casos de necessidade. Tá bem? Então, é perfeitamente normal, isso pode acontecer, está dentro da normalidade da nossa vida, isso não é anormal. Por favor, estudem a doutrina espírita, tenham esse conhecimento. Você não precisa mudar de religião, você pode continuar sendo evangélico, católico. Aliás, muitos padres estudam a doutrina espírita. Já relatei aqui uma experiência pessoal. Nós fomos na casa de um padre, numa cidade do interior do estado de São Paulo, levar um convite de casamento, a pedido da minha sogra e do meu sogro, era o padre que tinha feito o casamento deles, na cidade de São Miguel Arcanjo, perto de Itapetininga, muito conhecida essa cidadezinha. E ao entrar na casa do padre, eu vejo nada mais, nada menos que o Livro dos Espíritos em cima do balaúste da entrada da casa dele. Ainda falei para ela, fui o último a entrar, ainda falei para ela, dá uma olhada aí. Né? Então, as pessoas precisam se esclarecer, não tem demérito nenhum em conhecer a doutrina espírita, muito pelo contrário, você vai ficar uma pessoa esclarecida a respeito desses fatos da vida, que são fatos
verídicos, autênticos, que acontecem com todas as pessoas, todas, indistintamente. Se não de uma maneira, de outra. Não é? Ele segue respondendo: entretanto, as pessoas que os veem estão quase sempre num estado especial, próximo do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista. Nós vamos estudar mais para frente o que é dupla vista, não é? Mas, na realidade, o médium que tem esta faculdade, ele fica meio que realmente num estado especial mesmo, né? Meio que desligado do corpo, né? Para poder, assim, parcialmente desligado do corpo, para poder entrar em contato com os desencarnados. Verificar a presença dos desencarnados. Pergunta de número 22. Os que veem os espíritos o fazem com os olhos? Precisamos deste órgão localizado no nosso corpo físico para ver os espíritos? É isso? Kardec pergunta. Eles respondem: eles pensam que sim, mas na realidade é a alma que vê. A prova é que podem vê-los de olhos fechados. Então, se a pessoa está vendo um desencarnado, faça a seguinte prova: cubra os olhos com a mão, com alguma outra coisa, e você vai continuar vendo do mesmo jeito. Não tem como disfarçar isso. Olha, quem passa por essas experiências com uma facilidade muito grande são as crianças, especialmente em tenra idade. Então lá os amiguinhos imaginários que as pessoas falam, né? Ah, meu filho tem um amigo imaginário, ele conta história para esse amigo, ele brinca com esse amigo e tal. Não é de imaginário, não tem nada. Na realidade, os espíritos são acompanhados por outros espíritos no começo da sua encarnação, justamente com o propósito de ajudá-lo mesmo. Porque é uma transição brusca para o espírito. Sair da vida espiritual para a vida material é uma transição muito brusca, muito agressiva para o espírito. Ele está no estado confortável, no estado de conforto, e passa para um mundo bruto como o nosso, tendo que conviver, tendo que aprender. Para começar, tem que aprender tudo de novo. Ele depende da mamãe e do papai para limpá-lo. Se não limparem, ele morre sujo. Para alimentá-lo. Se não alimentarem, ele morre de fome. Para matar a sua sede. Senão, ele morre de sede. Então, ele depende de tudo e de todos. Não consegue se expressar. Entende muitas vezes tudo que está sendo dito, tudo que está sendo falado. Ele tenta, né? De uma forma assim, muitas vezes angustiosa, né? Você percebe a angústia do bebê que ele se manifestar através da fala e não consegue, porque ele ainda não aprendeu e os órgãos ainda não estão formados adequadamente para poder se manifestar, né? Então o bebê ele tem que aprender tudo, ele tem que aprender a ver, porque ele não vê direito, ele tem que aprender a escutar, a distinguir os sons, aquilo que ele está escutando. Na maioria das vezes ele apercebe a sua mãe pelo faro, pelo cheiro, não é? E não pelo som. A mamãe fala com ele, ele começa lá mais adiante a distinguir a voz da mãe, a entonação da voz. Então o bebê tem que aprender tudo. O bebê ele sabe tudo como desencarnado. E toca a vir encarnar no mundo material, que a primeira coisa que ele faz é tomar um tapa na bunda, logo que chega, né? Já o médico saca ele do útero da mãe, para na bundinha dele para ele poder chorar, para poder entrar o ar dentro do pulmão dele e jogar aquela porcariada toda fora para ele não ter problema de pulmão, né? Então, e alinhar a coluna também. Não sei se vocês sabem disso. O médico pega o bebê pelo pé e bate na sola do bebê, na sola do pé do bebê, para alinhar a coluna dele. Os médicos hoje em dia não fazem isso porque se consideram modernos. Isso não se faz, não é uma estupidez muito grande, porque muitos bebês têm problemas de coluna exatamente pelo fato de nascerem de parto normal, e quando ele nasce de parto normal, ele faz uma ginástica muito grande, ele torce a coluna para poder nascer. Primeiro sai a cabeça, depois sai um lado do ombro, depois o outro lado. Isso torce a coluna do bebê, do recém-nascido. E os médicos antigamente faziam isso, alinhavam a coluna do bebê. Então ele já começa por aí, sofrendo.
Quer dizer, dor física, tapinha na bunda, mais dor ainda, e chega em casa, a mãe enrola ele todo, ele toca ficar todo amarrado. Esse é um problema grave. Se a gente começar a raciocinar a respeito dos detalhes, você vê que você sai numa situação de conforto muito grande para entrar numa situação problemática, que é a encarnação. A encarnação para o espírito é uma prisão, não é? É uma situação totalmente desconfortável. Ele almeja ansiosamente deixar o corpo físico, né? E ele tem que passar por aquela encarnação, 50, 60, 70, 80 anos, 100 anos, que é muito comum hoje em dia, ele tem que passar por aquela encarnação. Então, ele não precisa dos olhos físicos para ver os espíritos. Ele tem essa faculdade, as crianças veem os espíritos, conversam com eles, lidam com eles, normalmente, para eles é natural. Eles não fazem essa distinção entre encarnado e desencarnado, é que fazemos, né? Eles não fazem essa distinção. Então eles lidam naturalmente com aqueles que nós, muitas vezes, por ignorância, por desconhecimento, chamamos de amiguinhos invisíveis, né? Mas não são, de invisíveis não tem nada. Eles são visíveis à criança com uma naturalidade, como nós estamos vendo uns aos outros aqui pelo aplicativo, né? A Regiane Barbosa está conosco. Boa noite a você, viu, Regiane? A Marlene Branco está conosco também, as duas lá pelo Facebook. Obrigado pela presença de vocês. É sempre um prazer muito grande tê-las aqui conosco. E o Diniz está conosco pelo YouTube. Obrigado, Diniz, pela sua presença, viu? Questão de número 23. Pergunta de Kardec aos espíritos. Como o espírito pode tornar-se visível? Resposta. O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Está nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. Isso que ele está ensinando, ele já respondeu em perguntas atrás, ele pode tornar-se ou não visível, segundo aquilo que ele precisa, segundo as suas próprias necessidades. Ele pode, por exemplo, tornar-se visível para um animal e invisível para o homem. Visível para uma pessoa e para outras não. O espírito pode decidir isso, está nas propriedades dele, né? Nas propriedades dele não, do perispírito, desculpe, que é o corpo fluídico do espírito, né? Questão de número 24. O espírito propriamente dito pode fazer-se visível ou só o faz com a ajuda do perispírito? Olha, isso é muito importante de saber. É muito importante essa pergunta de Kardec, inteligentíssima, aliás, não é? Que vem no encadeamento para poder extrair conhecimento dos espíritos. Esse é o propósito dele, né? As perguntas inteligentes que ele faz, ele encadeia as ideias de tal forma que, de forma dialética, perguntando e obtendo respostas, ele extrai conhecimento. Então veja a resposta dos espíritos a respeito desta pergunta. Na vossa situação material, o espírito só pode manifestar-se com a ajuda do invólucro semimaterial, ou seja, do perispírito. Nós não vemos o espírito, nós, os encarnados, que moramos aqui nesse planetinha azul, né, descoberto por Yuri Gagarin em 1960, né, não temos condição espiritual de ver o espírito. Nós vemos o perispírito, tá bem? Nós não vemos o espírito. O espírito não tem essa aparência que mostra para nós quando nós os vemos. A aparência do espírito é diferente dessa que o perispírito demonstra ser. Tá? Por isso que é o grande engano do homem lá na Bíblia dizer que nós fomos criados à semelhança de Deus. Isso é verdadeiro, essa afirmação é verdadeira. No entretanto, não é a semelhança física, e sim a semelhança espiritual. Nem do perispírito. O perispírito é matéria. O espírito
que está associado ao perispírito, não é a semelhança de Deus. A semelhança de Deus é a essência, é o espírito. Isto sim é a semelhança de Deus. Então está em um grande engano, uma interpretação equivocada que deram naquela época e que permanece até hoje por falta de conhecimento. Nós somos sim a semelhança dele, mas espiritualmente. Eles seguem respondendo: é este o intermediário pelo qual eles agem sobre os vossos sentidos. Como o nosso sentido espiritual ainda é grosseiro, porque estamos associados à matéria, além de estar associado a um perispírito, estamos associados à matéria, então eles precisam fazer-se grosseiros para poderem ser vistos. Graças a esse invólucro é que eles aparecem algumas vezes com a forma humana ou outra qualquer. Lembre-se sempre que o espírito pode dar a forma que ele quiser ao seu perispírito. De um animal, de um ser humano distorcido, aleijado, enfim, o que ele quiser. O que ele achar necessário naquele momento para satisfazer os seus objetivos. Seja nos sonhos ou no estado de vigília. Assim, à plena luz, como na obscuridade. Não precisa estar escuro, não, para a gente ver os espíritos, não é? Você vê a plena luz, pleno dia, sem necessidade de uma situação especial para você poder verificar a presença deles. Pergunta de número 25. Poderíamos dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Olha, o que ele chama de condensação, lembre-se da água, tá? A água, ela está em estado líquido, você aquece a água, quando ela chega num determinada temperatura, ela evapora, a gente vê o vapor saindo, e depois, se ela bater em algum lugar mais frio, ela condensa. Isso é condensação. Sair de um estado para entrar em outro. Tá? É isso que Kardec está perguntando. É assim, mais ou menos assim, que acontece com o perispírito? É isso? Eles respondem: condensação não é o termo. Não comparem matéria com aquilo que é composto perispírito. O perispírito é um corpo singular do espírito. E é singular mesmo. Cada espírito tem o seu perispírito, que não é igual ao perispírito do outro. Nós estamos aqui em 5 aqui no Google Meet, mais o Diniz lá no YouTube, são 6, mais a Regiane e a Marlene, são 8. Estamos em 8 espíritos encarnados que têm perispíritos. São os 8 perispíritos diferentes. Por quê? Cada um está num grau evolutivo e cada um, ao adentrar a Terra, ao reencarnar, forma o seu perispírito segundo o seu grau evolutivo. Então é totalmente singular, não tem dois perispíritos iguais, assim como não tem 2 encarnados no mesmo estado evolutivo. Tá bem? É preciso sempre lembrar disso. Perispírito é uma coisa singular, que o espírito forma segundo as suas necessidades e de conformidade com o seu progresso espiritual. Ao adentrar qualquer planeta, viu? Ele sai daqui para visitar um planeta lá numa outra galáxia, ele deixa o seu perispírito aqui e forma um outro lá. Ao retornar, ele obrigatoriamente tem que formar o seu perispírito novamente para poder tocar a sua vida, continuar a sua existência, não é? Mas é sempre singular, é sempre aquele perispírito de conformidade com a evolução do espírito. Pois não, Alexandre? Essa questão de mudança de perispírito também vale para os espíritos puros, os espíritos superiores, que quando vêm à Terra, eles também mudam o seu perispírito? Sim, para todos os espíritos.
Você só pode manifestar-se fisicamente, ou seja, agir sobre a matéria, ou se manifestar como espírito para outros encarnados, se você tiver um perispírito formado com os elementos constitutivos daquele planeta. Os elementos que formam a Terra é que compõem o perispírito. Para você se manifestar na Terra, você tem que ter um perispírito feito daqueles elementos. Senão você não se manifesta. Sai daqui, vai para Júpiter. Constitui o seu perispírito com os elementos, forma o seu perispírito com os elementos constitutivos de Júpiter. E assim sucessivamente. Vale para todos. Não é? Por isso que aquela ideia de que o sujeito reencarna com marca de outras encarnações é tudo balela, é tudo conversa, isso não existe. Né? Porque o que acontece no corpo, as marcas do corpo, não são transferidas para o perispírito. E depois, quando ele reencarna, ele já não é mais o mesmo espírito da última encarnação. Toca formar um perispírito novo. Ele entra na Terra para reencarnar, lá acontece lá a concepção, no ato sexual acontece a concepção de um corpo novo, ele vai ser ligado àquele corpo no momento da concepção, perispírito com o corpo físico. Então é formado um novo perispírito segundo a evolução que ele alcançou até aquele momento. Então não pode ser mais o mesmo perispírito da outra encarnação. Ele obrigatoriamente troca o seu perispírito toda a encarnação. O espírito ele não estaciona. Né? Os espíritos respondem para Kardec que ele pode estacionar. Mas a gente raciocinando a esse respeito, a gente vai ver que raramente o espírito estaciona. Né? Você está vivendo nesse mundo. Por pior que você seja, você sempre está aprendendo alguma coisa. E por melhor que você seja, você sempre está aprendendo alguma coisa. Então não há como você sair de uma encarnação para a vida espiritual e retornar numa futura encarnação sem ter aprendido nada. Até o pior dos espíritos, até o pior dos espíritos. E o que acontece? Há uma transformação durante o seu estado de erraticidade. Eu sempre gosto de explicar aqui esse estado de erraticidade para as pessoas não confundirem com colônia espiritual e essa baboseira toda. Estado de erraticidade é o período em que o espírito fica sem corpo físico aguardando uma nova encarnação. Aí ele pode estar ligado à Terra, aqui, terra a terra conosco, e pode estar vagando pelo espaço. Mas ele vaga pelo espaço, é muito vago dizer que o espírito vaga pelo espaço, né? Pode ser vago no nosso raciocínio, mas estudando a doutrina espírita, você vai perceber que os espíritos são dinâmicos, eles não param de aprender dioturnamente. Vai para um planeta, vai para outro, vai examinar, vai aprender, vai observar aquilo que acontece em outros lugares para depois poder reencarnar e aplicar aquilo que ele aprendeu aqui na sua nova encarnação. Né? Então, essa dinâmica do espírito, e ela é prevista pelas leis de Deus, o nome dessa lei é progresso espiritual, que muitos chamam de evolução. Eu não gosto de chamar de evolução porque não é o termo que Kardec usa. O termo de Kardec é perfeito para isso. Progresso espiritual, progressão do espírito. Esse é o termo correto. O espírito progride e não evolui. Ele progride. São duas coisas distintas. Pensem no termo e vocês vão ver na etimologia da formação da palavra, lá na formação da palavra, que são duas palavras que podem ser usadas para expressar uma ideia semelhante, mas não igual. Tá bem? Então, o espírito progride sempre. Ele não estaciona. Então não há como estacionar, não há como você reencarnar com o mesmo perispírito. Não há, ele pode ter tomado um monte de tiro, foi bandido, traficante de drogas, sei lá o que, polícia, sei lá o que, e ele tomou um monte de tiro, mas não marca nenhuma fica para uma futura encarnação. Acontece uma marca quando ele reencarna? Pode acontecer, mas uma marca aconteceu porque a matéria é matéria. Né? A matéria, ela não é perfeita. Todo mundo diz que o corpo físico é perfeito, não é. Ele está em franco desenvolvimento.
não é? Ele não é perfeito e pode acontecer alguma marca, mas não tem nada a ver com encarnações anteriores. Tá bem? Só para deixar claro aqui, porque tem gente que faz esse tipo de pesquisa aí no meio espírita, dizendo que o espírito trouxe uma marca de outra encarnação, tomou um tiro, aconteceu isso, aconteceu aquilo, cortou a mão, e aí vem uma marca na mão e tal. O que nós vamos fazendo? Graças a esse invólucro, é que eles aparecem algumas vezes com a forma humana ou outra qualquer, seja nos sonhos ou no estado de vigília, assim à plena luz como na obscuridade. Eu já tinha lido e já estava lendo a resposta da pergunta seguinte, me desculpem, eu achei que estava na anterior, mas não é. Então, condensação não é o termo. Trata-se apenas de uma comparação que pode ajudar a compreender o fenômeno, pois não há realmente uma condensação. Pela combinação dos fluidos, produz-se no perispírito uma disposição especial, sem possibilidade de analogia para a voz. Não tem como haver analogia, porque não há termos de comparação. Apenas isso. Como é que você vai criar uma analogia se não há termos de comparação? Nós ainda não temos esses termos. Por isso que não há analogia. Não há como comparar com alguma outra coisa que nós conhecemos para nos dar, para definir aquilo que acontece com o perispírito no momento em que ele é visto pelo encarnado ou pelo médium que vê espíritos. Para vós, não há analogia para vós, e que o torna perceptível. Então, a combinação de fluidos. Suponho que ele deve retirar fluidos de um médium ou do próprio médium vidente, associar com os seus fluidos, dar uma nova condição para o seu próprio perispírito para que ele possa se tornar visível. Suponho. É o Luiz Herrera falando e não a doutrina espírita. Questão de número 26. Os espíritos que aparecem são sempre inacessíveis ao fato. E não podemos, eu acho que aqui, esse F aqui está errado, é ao tato. Tá bem? Então mudem aí o F para T. Ele está se referindo ao fato de eles ficarem suscetíveis ao tato. E não podemos pegá-los? Resposta dos espíritos. No estado normal de espíritos, não podemos pegá-los. Eles são imponderáveis. Como não pegamos os sonhos? Não obstante, podem impressionar o nosso tato e deixar sinais de sua presença. Podem mesmo, em alguns casos, tornar-se momentaneamente tangíveis. Tangíveis é o fato de a gente conseguir pegar, né? Tangibilidade do espírito. Quando ele se materializa, ele fica tangível. Possível de ser pegado, tocado, sentido, etc. O que prova a existência de matéria entre eles e vós. Questão de número 27. Todos são aptos a ver os espíritos? Essa resposta é extremamente importante. Prestem atenção, porque ela é elucidativa. Eles respondem, durante o sono, todos. Por quê? Porque nós, durante o sono do corpo físico, temos, pela graça de Deus, pela sua bondade, a sua misericórdia, a possibilidade de entrar em contato com outros espíritos, encarnados e desencarnados, para amenizar a nossa situação aqui na matéria. Amenizar mesmo, não é outra palavra não. Tá? A matéria é muito bruta, ela exige muito da gente, ela constrange o espírito. Então essa possibilidade de ficarmos aí 6, 7, 8 horas em estado de sono, entrar em contato com outros espíritos,
queridos, amados, que ainda estão no mundo dos espíritos, ou que estão encarnados em outros mundos, ou no outro lado do nosso planeta, entrarmos em contato com eles, trocarmos ideias, recebermos informação, passarmos informação, isso tudo faz parte da nossa vida espiritual. Isto é um alento para nós, os encarnados. Um alento. Não é? Isso é que faz da nossa vida uma vida um pouco mais amena. Eu diria, suportável, como encarnados. Ele segue respondendo: no sono, a alma vê diretamente. Ele está sem o corpo, ele está distante do corpo, parcialmente desligados do corpo. Nós estamos parcialmente desligados do corpo, então nós não estamos visualizando pelo órgão localizado e circunscrito chamado vista. Não é? A bem da verdade, não é a vista que vê, né? A vista, ela capta a imagem, joga lá para o quiasma óptico, o cérebro decodifica tudo aquilo que vai lá para o quiasma óptico e forma a imagem, não é? Então nem é a vista que vê, é o cérebro, na realidade, que é o órgão todo, né? Esse complexo, né, chamado cérebro humano, é que consegue formar as imagens, né? Mas o espírito, ele não depende desse maquinário todo, não. O espírito, ele vai ver diretamente o outro espírito, assim como é visto por ele também, como espírito. Porque nesse momento ele não é um encarnado. Nesse momento ele é um espírito. Como se ele estivesse desencarnado. Ele apenas está ligado ao corpo por um laço fluídico. Como ele é expansível, independentemente do lugar que você for, ele se expande. Né? Vai lá 2 milhões de quilômetros, lá não sei aonde, está lá o cordão fluídico, que é o que distingue os encarnados dos desencarnados no mundo espiritual. Isso é o que distingue, aquele laço fluídico em que persegue, vamos dizer assim, o encarnado aonde quer que ele vá como espírito. Tá? Mas essa é a única diferença. O resto tem todas as possibilidades que o desencarnado tem. Se locomover pelo pensamento, usar a linguagem do pensamento para se comunicar com outros espíritos e tudo mais. Tá bem? Quando estás, ele segue a resposta, quando estás acordado, ela, em maior ou menor grau, ela sofre, em maior ou menor grau, a influência dos órgãos. Eis porque as condições não são as mesmas nos dois casos. Como encarnado, a gente na realidade é cego, né? Até porque a própria ciência prova que o que a gente vê é muito pouco. Não é? Os animais veem muito mais que a gente, determinados animais, né? Olha a águia, né? Ela está lá 100, 200, 300 metros de altura e ela enxerga um esquilo lá embaixo. Aí ela, pum, dá aquele rasante e vai lá, pega o esquilo, que é o alimento dela. Ela é uma predadora, né? Mas imagina, 100, 200 metros, a gente não enxerga a 10 metros, pô. Se o cara for muito bom de vista, ele vai enxergar a 10, 15, 20, 30 metros aí, quando muito, né? Se ele exercitar muito a vista, ele vai prolongar essa visão, mas não muito mais do que isso. Não. Mas vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. O Diniz não perguntou nada, e lá a Regiane também não, e a Marlene também não. Eu estou seguindo com as perguntas e com as respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, interrompam, e nós estamos aqui para tentar, na medida das possibilidades, explicar. Pergunta de número 28. Como podemos ver os espíritos em estado de vigília? Como isso acontece? Resposta: isso depende do organismo. E quando ele fala de organismo, ele não está falando somente do corpo físico. Ele está falando de uma organização. Espírito, perispírito e corpo. Porque se o espírito não pedir, ao encarnar, a mediunidade, a faculdade mediúnica de ver os espíritos, ele pode ter espírito, perispírito e corpo que ele não vai ver. Então, a organização é que faculta a possibilidade de ver os espíritos através da faculdade de visão. Não é? Então, quando ele fala em organismo, ele não está se referindo especificamente ao corpo.
Porque não é o corpo que confere mediunidade. É a união de espírito, perispírito e corpo. Da facilidade maior ou menor do fluido do vidente, alguém levantou a mão? Eu vi um barulhinho aqui? Não? Deixa eu ver se alguém... Aqui... parece que alguém se comunicou aqui, mas eu não estou vendo nada. Se alguém falou alguma coisa no Facebook, aí por favor, coloque a pergunta, alguma coisa assim, para a gente poder responder, tá bem? Vou ler novamente. Isso depende do organismo, da facilidade maior ou menor do fluido do vidente de se combinar com o do espírito. Viu por que eu falei que muito provavelmente o espírito pega uma parte lá do fluido do médium, combina com a sua, para que ele possa ser visto? É em função disso, tá bem? Eu falei deduzindo, fazendo uma ilação. E ele não revela isso, então eu não posso fazer essa afirmação. Assim, não basta o espírito querer mostrar-se. É também necessário que a pessoa, o médium, a quem se quer mostrar, tenha a aptidão para vê-lo. Essa aptidão nada mais é que a faculdade mediúnica de ver os espíritos. Pergunta de número 29. Essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Desenvolver é uma coisa, adquirir é outra, viu? Tenho sempre isso em mente. Porque a pessoa fala, não, eu quero ser vidente. Porque é bonito, né, ser vidente. Não, eu quero ser vidente. Então, fica lá, tentando ver, não vai ver nada. Você não tem a faculdade. Você não tem condição. Você pode ter outras faculdades. Que se você exercitar, você vai melhorar, aprimorar. Não é? É como vamos pegar lá um torneiro mecânico. Ele saiu lá do Senai ou do Senac, sei lá onde, se formou torneiro mecânico. Ele já é um bom torneiro mecânico? Não. Ele vai ficar um excelente torneiro mecânico exercitando a tornearia. Né? Aí ele vai aprimorar muito e tal. A mesma coisa se dá com a faculdade mediúnica. Vale para todas, tá bem? Vale para todas. Quem era um excelente médium era o Chico. Né? O Chico Xavier era um excelente médium. Excelente. Ele interpretava a mensagem dos espíritos com uma precisão muito grande. Bem, o Chico tinha esta condição. E que pode ser alcançada por qualquer um. Pode ser alcançada sem problema nenhum, pelo exercício. Tá? Resposta: pode, como todas as outras faculdades, mas é daqueles cujo desenvolvimento natural é melhor do que o provocado. Quando corremos o risco de superexcitar a imaginação. Então não fique tentando ter mediunidade, provocar mediunidade, que você vai superexcitar o cérebro, que não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, sabe o que vai dar? Uma tarja preta aí que vai complicar a tua vida pro resto da tua existência. Tá bem? Então, por favor, não faça isso. Grande coisa ter ou não ter mediunidade, não vai mudar a sua vida. Não vai mudar a sua vida. Tá bem? Você não vai ser uma pessoa melhor por ter mediunidade, nem pior por não ter mediunidade. Não é? Então, limite-se àquilo que você reencarnou para vivenciar nesta encarnação. As tuas experiências estão relacionadas com quem? Com interesse pela família? Dedique-se à família, integral e com muita seriedade, desempenhe essa sua tarefa. Você reencarnou para cuidar de pessoas idosas? Dedique-se integralmente a isso, com responsabilidade, com amor, com afim, e vale para tudo. Não é? Não vale só para mediunidade. Mediunidade é uma situação em que a pessoa pede essa faculdade para poder aprender. Se não fosse a faculdade mediúnica, muitas vezes o sujeito marcaria passo, não se aproximaria da doutrina espírita, do esclarecimento oferecido pela doutrina espírita, não é? Esclarecimento esse que nos leva a saber o mecanismo, como o mundo espiritual, a natureza do mundo espiritual e como ele interage com os encarnados.
Esse é o propósito da doutrina espírita, esse esclarecimento. Foi trazido um trabalho intenso de Jesus. Tá? Quem contesta essa afirmação, leia lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição intitulada O Espiritismo. Kardec afirma, os espíritos afirmam claramente que é um trabalho dirigido por Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, título da lição, O Espiritismo. Está lá nos primeiros capítulos, eu não sei se é o 2 ou 3, está lá, tá bem? Então, é um trabalho intenso do mundo espiritual, dirigido por Jesus de Nazaré, para trazer tudo aquilo que ele escreveu nos evangelhos. E ele não criou religião nenhuma, o cristianismo é uma coisa de Paulo. Foi lá Paulo de Tarso, né, o Saulo, lembra do Saulo? Ele mesmo. Foi ele lá, depois ele virou Paulo de Tarso, ele muda de nome, que todo mundo naquela época em que conhecia os evangelhos mudavam de nome, para se dizer um homem novo. Esse era o propósito. Né? Então Paulo de Tarso cria a palavra cristianismo, que não foi criada por Jesus. Não era o propósito dele. O propósito de Jesus, o grande propósito, o objetivo da vida dele era nos ensinar uma coisa chamada imortalidade da alma. Esse era o grande propósito dele. Né? E daí derivou uma série de ensinamentos que ele vem agora, de forma ampliada, clara, objetiva, trazer através da doutrina espírita. É só isso, nada mais. É o mesmo trabalho de Jesus de forma ampliada, clara e objetiva. Nada mais do que isso. As pessoas têm preconceito, falam um monte de bobagem, por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, apenas isso. Né? Nem é propósito do espiritismo tornar ninguém espírita, não. Nem é propósito do espiritismo fazer seguidores, não. Se fizer, melhor, porque é mais um esclarecido. Mas se não fizer também, não tem problema nenhum. Né? Então não superexcite a sua imaginação, tá bem? Fique na sua. Vai. Como diz o italiano, piano piano. Né? Piano piano, se vai lontano. Né? Devagar, devagar, se vai ao longe. E é assim que tem que ser mesmo, não pode ir muito afoito não, come o macarrão devagarinho, porque senão te dá indigestão. A visão geral, ele segue, e permanente dos espíritos é excepcional. O vidente que vê de forma geral e permanente é muito raro. Então cuidado com aqueles que dizem, estou vendo, eu vejo, não vê nada. Né? E não pertencem às condições normais do homem. Então, na realidade, o que é real mesmo, é mais ou menos como a bilocação. Já ouviram falar de bilocação? Frei Antônio de Santana Galvão, que é um frade, não é católico não, o catolicismo se apoderou das ordens, né, porque começa a ganhar fama, eles vão lá se apoderam, né? Mas Frei Antônio de Santana Galvão não era católico, ele era um frade da ordem franciscana que construiu uma igreja lá no Nossa Senhora da Luz, Igreja Nossa Senhora da Luz, está lá na estação, em frente à Estação Luz do metrô em São Paulo, né? Esse frade, ele tinha essa capacidade de bilocação, tanto que ele aparece várias vezes aqui em Jaú, na região, é muito conhecido aqui. Tem Frei Galvão para tudo quanto é lado, aqui, bairro Frei Galvão, tem Frei Galvão para tudo quanto é lado. Então, esse Frei, ele tinha essa possibilidade, essa capacidade, mas os espíritos deixam claro o seguinte, para ter essa capacidade de bilocação, não é qualquer espírito, precisa ser um espírito evoluído, um espírito com progresso espiritual muito grande, não é para qualquer um. A mesma coisa é a vidência geral de um encarnado, geral e constante. A mesma coisa. Né? Por quê? Porque se fosse dado a qualquer um, o cara simplesmente pirava da cabeça. Ele ficava louquinho. Né? Ele ia fazer telefonema sem o aparelho de telefone. Ele ia pirar mesmo. Não é? Porque não é normal lidar com o mundo dos desencarnados, primeiro sem conhecimento, e depois vendo esses caras, pô. Esses caras têm uma vida completamente diferente da nossa, objetivos diferentes dos nossos. Eles estão aqui no nosso mundo, os nossos espíritos guias, os nossos espíritos simpáticos, aqueles que
os parentes que nos amam, que desencarnam, que ficam nos ajudando e tal, eles estão aqui por ordem de Deus, pela vontade de Deus, com a permissão deles, para nos ajudar. Esse é o propósito. E vê-los constantemente não é esse o propósito. Porque aconteceria a superexcitação da imaginação. Aí você começa a viver uma vida anormal, e não é esse o propósito. Nós temos que ter uma vida normal, natural, no dia a dia. Tá? Se no teu dia a dia fazer 5 refeições, faça 5 refeições por dia. Se é normal para você comer carne, coma carne. Se é normal para você, sei lá, jogar no bicho, joga no bicho. Leve uma vida normal. Eu não estou falando para ninguém ter vício não, viu? Por favor, não entendo mal. Estou falando para você levar uma vida normal, dentro da normalidade. Ninguém é santo e nem vai virar santo da noite para o dia, porque é espírita, ou porque tem mediunidade, ou porque é católico, ou porque é evangélico. Não existe isso. Não é? Nós somos espíritos imperfeitos e que ainda vamos levar muitos séculos, talvez milênios, para chegar a uma situação melhor. Essa é a realidade. Então não se preocupe com mediunidade. Ela vai chegar para você numa determinada encarnação, quando você estiver apto a conviver com ela de maneira natural. Aqui tem um rodapé, que é uma nota do tradutor, que diz o seguinte: o respeito às leis naturais é um dos princípios espíritas. A mediunidade, como a todas as faculdades humanas, deve desenvolver-se normalmente, nunca de maneira forçada. E o que a gente mais vê em centro espírita é o seguinte: você tem mediunidade, você tem que desenvolver. Senta aí na mesa, você tem que desenvolver sua mediunidade, você é médium. O que é um absurdo. Será que os dirigentes espíritas não vão cair na realidade que a primeira coisa que nós temos que ter é conhecimento a respeito dos 5 livros que embasam essa doutrina, para depois exercer ou não essa faculdade chamada mediunidade? Nada é melhor que o conhecimento. Eu vi outro dia um sujeito falando: a gente não tem que estudar muito doutrina espírita não, nós temos que enxugar as lágrimas, porque existe muita dor no mundo. Ele descobriu que a roda é redonda, porque desde que o mundo é mundo, lágrimas existem, a dor existe, o sofrimento existe. Agora, como é que você destrói o sofrimento de uma pessoa de uma vez por todas? Uma única vez por todas, dando a ela uma coisa chamada conhecimento. Conhecimento. Saiba por que você está encarnado, saiba por que você sofre, e ganhe uma coisa chamada resignação, que é a aceitação do sofrimento. Porque todos sofrem. Do casebre ao palácio, todos sofrem. Com uma única diferença: alguns sofrem bem e outros não. Alguns sabem sofrer, se resignam diante da vontade de Deus, aceitam a vontade de Deus. Não entendem que a maldade do mundo é a pior coisa que existe nesse mundo, e é a pior coisa que existe no universo, porque não é. A maldade existe no mundo porque a gente é mau. Nós somos maus e aceitamos que a maldade faça parte da nossa vida, porque não fosse isso, a maldade não nos atingiria. E se atingisse, nós faríamos como fez Sócrates: eles podem atingir o meu corpo, mas o meu espírito nunca. Essa é a posição resignada de uma pessoa que tem uma coisa chamada conhecimento. Então, o conhecimento destrói de uma vez por todas esta balela chamada toalhinha para enxugar a lágrima de quem sofre. Ninguém tem que ser toalhinha para enxugar a lágrima de ninguém, não. Você está sofrendo, meu amigo, você está sofrendo por uma razão muito simples. Você pisou no tomate lá atrás, você pisou na bola lá atrás. E agora você encarnou para passar por uma coisa chamada expiação. E não bastasse a expiação, junto com ela você tem uma coisa chamada prova. Chega ao que é mais? Ou põe molho? E a gente pode pôr molho também, né? Qual que é o molho? A ignorância.
O molho do sofrimento humano é a ignorância, porque além dele passar pela expiação, que ele pediu para passar, e das provas da vida, ele adiciona a sua própria ignorância, se revoltando contra Deus e contra a vida. Não é? Então, eu discordo, em gênero, número e grau, daquele senhor, respeito a opinião dele, ele tem todo o direito de ter a opinião dele, não é? E eu tenho o direito de ter a minha opinião. Discordo, em gênero, número e grau. A melhor coisa que você pode dar para uma pessoa é o conhecimento. O conhecimento não ocupa espaço, como diriam os antigos, né? E ela realmente alumbra o caminho daqueles que está caminhando por esta estrada chamada vida terrestre, que não é fácil. Não é brincadeira não, imagine sendo ignorante. Né? Desculpe pelo arrobo. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá no YouTube. A Regiane Barbosa disse que sim. Sim, o que? Eu não vi o que você escreveu. Tá bom, eu também concordo com você, tá bom. Mas se puder, esclareça aí o seu sim, que eu não sei o que significa exatamente. Pergunta de número 30. Pergunta de Kardec: pode-se provocar a aparição de um espírito? Resposta: pode-se algumas vezes, mas muito raramente. De que maneira você provoca? Pensando muito nele. Pensamento é força criadora, você atrai. Pensa muito, pensa, eu quero ver, e você pode, eventualmente, com a permissão de Deus, ver aquele que você deseja ver. Mas é bom isso? Não é bom. Não é saudável, nem para você e nem para o desencarnado. Você está se tornando um obsessor encarnado. Tá bom? E isto não é bom para ninguém. Não traz saúde espiritual para quem quer que seja. Eles seguem respondendo: a vidência, é quase sempre espontânea. Para provocá-la, é necessário que se possua uma faculdade especial. Pergunta de número 31. Os espíritos podem fazer-se visíveis com outra aparência além da humana? Resposta dos espíritos: a forma humana é a sua forma normal. O espírito pode variá-la na aparência, mas conservando sempre o tipo humano. Pergunta de número 32. Não podem manifestar-se com a forma de flamas? Vamos aquela aparência que tem a chama do fogo, né? A chama, o fogo, que é uma flama. Podem produzir flamas, clarões, como qualquer outro efeito para demonstrar a sua presença. Mas essas coisas não são o próprio espírito. A flama é quase sempre apenas um efeito óptico ou uma emanação do perispírito. O perispírito, ele emana luz. Ele pode emanar luz, dependendo da condição do encarnado naquele momento. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada fotografia Kirlian? Ou Kirliangrafia? Se não ouviram, procure na internet. Fotografia Kirlian. Tá bem? Alguns espíritas quiseram dizer que o Kirlian e a sua esposa, que são russos, dois russos, de um casal de russos, estavam fotografando o espírito, mas não é o espírito não, é a emanação do perispírito. Então eles fotografaram vários encarnados em situações diferentes. Por exemplo, um encarnado doente, ele tinha as suas emanações fluídicas muito restritas e de uma cor escura. Um encarnado fazendo uma prece, ele tinha emanações claras e muito distantes do corpo. Essas são as emanações emitidas pelo perispírito. Não é o corpo que emite, sim o perispírito. Tá bem? Isso acontece com os desencarnados da mesma forma. Em todos os casos, é somente uma parte do perispírito que só aparece inteiramente nas visões. Olha que interessante essa afirmação do espírito, hein?
este esclarecimento em todos os casos. É somente uma parte do perispírito que só aparece inteiramente nas visões. Então, imagine você, eu vi meu pai, você não viu, você viu aquilo que ele quis manifestar. A maneira pela qual ele quis manifestar-se. Porque nós não temos condição de ver o espírito. O espírito é uma coisa que está muito distante da nossa realidade, embora sejamos espíritos. Quando os espíritos dizem assim, que o homem está tão distante de Deus quanto o cachorro, o animal do homem, vocês imaginem. Está lá no livro dos Espíritos, viu? Essa resposta dos Espíritos, a Kardec. O homem está tão distante de Deus quanto os animais do homem. Eu fico imaginando, quando você fala com o seu cachorrinho, né? O amado, que nós temos em casa, e ele balança o rabinho, né, falando, imaginando, a gente fica imaginando que ele está entendendo, a gente não está entendendo nada. O que ele entende é o tom de voz, né? Mais sereno, menos agressivo, mais agressivo, que a gente, com o qual a gente se dirige a ele. Assim somos nós em relação a Deus. Abanamos o rabinho, achamos que estamos entendendo muita coisa e na realidade nós não estamos entendendo nada. A verdade é essa, né? Por isso que é muito importante o esclarecimento. Esclarecer-se, ter conhecimento, prepare-se sempre para o melhor. Viva sempre esperando o melhor. Prepare-se para o pior e aceite o que vier. Esse é um ditado muito sábio. Viva sempre esperando o melhor. Prepare-se para o pior e aceite o que vier. Resignação? Quase ninguém tem. O ser humano, ele está tão distante da resignação quanto alguns jogadores de bola de jogar um bom futebol. Ou eu, de jogar um bom futebol, porque eu nunca joguei bem. Comparação mal feita, né? Vamos lá. Aqui tem um rodapé de número 2, que é do tradutor, do professor, que diz o seguinte. E nós vamos parar no rodapé, que já estamos no horário. O perispírito, comenta o professor, só aparece integralmente nas visões, compreendendo-se o termo visões como manifestações visuais do espírito em corpo inteiro. Nas outras formas de manifestação, ele apenas projeta as imagens que deseja, como nesse caso das chamas. Tá bem? Na realidade é uma manifestação, as chamas é uma manifestação, as chamas, as flamas, né, a luz é uma manifestação dos espíritos, apenas uma manifestação. Vamos marcar aqui a questão de número 33 para nós retomarmos na próxima quarta-feira. 33. Está demorando um pouquinho para a gente passar por este item, mas vale a pena a gente comentar, né, para poder esclarecer aí ao máximo possível aqueles que estão estudando. Ah, tá. Desenvolver a mediunidade. Ela falou que sim, que é possível desenvolver a mediunidade. Ainda bem, viu, Jane, porque quando for assim você coloca, porque a gente não sabe do que se trata, né? Por isso que eu falei, tá bom? Mas é possível sim. Muito bem. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa a ser esclarecida? Senão nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então eu convido os nossos queridos irmãos que elevemos o nosso pensamento. Vamos esquecer todos os nossos encontros e desencontros desse dia para mentalizarmos a figura excelsa e amiga do nosso Mestre Jesus. Aquele que é o nosso Mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade. E juntos com ele, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite.
queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força e a coragem, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.